Em entrevista a uma rede de rádios, o presidente Lula destacou a recente alta nos preços dos alimentos aqui no país. Ele disse que o brasileiro terá que substituir produtos caros pelos mais baratos e atrelou a instabilidade econômica do país à antiga gestão do Banco Central. Marília Ribeiro. Com a alta no preço dos alimentos, Lula sugeriu que a população evite comprar produtos que estejam caros e substituam por similares, com preços mais acessíveis. A declaração do presidente foi dada a rádios da Bahia. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro. Segundo Lula, 3 pontos motivaram a inflação dos alimentos. São eles: a alta do dólar, o aumento da exportação dos produtos e a condução de política monetária pelo Banco Central. O petista classificou o aumento do dólar à atuação do Banco Central, que gerou problemas para o governo. Nós tivemos um aumento do dólar porque a gente teve um Banco Central totalmente irresponsável, que deixou uma arapuca que a gente não pode desmontar de uma hora para outra. Eu disse outro dia que a gente não pode dar um cavalo de pau num navio do tamanho do Brasil. O presidente também destacou o papel do país. Para ele, o Brasil é o celeiro do mundo, o que significa que precisa produzir mais. Nós abrimos 303 novos mercados para os produtos brasileiros, e quase todos produtos de alimento. Significa que o Brasil virou verdadeiramente o celeiro do mundo. Significa que as pessoas estão comprando muito no Brasil. Significa que nós precisamos produzir mais, melhorar a qualidade, para que a gente possa baratear o preço. Na entrevista, Lula afirmou que o governo trabalha com afinco para garantir a redução dos preços nos supermercados. Para isso, o presidente deve se reunir nos próximos dias com produtores de carnes e também de arroz para debater medidas para baratear o preço dos alimentos. A taxa do IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do Brasil, foi de 4,83% em 2024, acima da meta de 3% e do teto de 4,5%, o que impactou principalmente os mais pobres e fez o preço dos alimentos subirem e pressionar a taxa, especialmente das carnes. Em ata do Copom, o Comitê de Política Monetária, o Banco Central disse nesta semana que a proteína animal deve seguir pressionando a inflação brasileira. Assim como foi ao longo de 2024, Deise Ciocari, que está chegando agora para comentar as principais notícias nesta sexta-feira. Deise, bem-vinda, bom dia para você. Presidente Lula muito preocupado com o preço dos alimentos, porque para além de ser uma questão que pesa na inflação e mexe com a vida de todo mundo, afeta mais a vida da população mais pobre, que é a população que mais vota no presidente Lula. E aí ele culpa a alta do dólar como consequência, segundo ele, de uma política equivocada do Banco Central, as altas taxas básicas de juros, o aumento da exportação de alimentos para a condição que nós temos hoje nesses preços dos alimentos. Ele está correto ao trazer essas justificativas e qual consequência esperar dessa política agora de falar mais sobre os problemas do Brasil, principalmente os econômicos, que afetam a inflação? Bom dia, Lívia. Bom dia aos amigos da Jovem Pan. O presidente tem que se comunicar mais com a população. Obviamente, ele está fazendo isso por uma questão eleitoral, né? Ano que vem, 2026, é o ano eleitoral, e esse governo ainda não apresentou, o próprio presidente Lula falou isso, né? O governo ainda não apresentou as propostas que tinha dito que apresentaria, né? Então, tem um grave problema aí no meio do governo. Mas fato é que toda vez que o presidente Lula se manifesta demais ou tem liberdade demais para falar, ele acaba cometendo alguns erros de comunicação, e erros bem graves. Nesse caso, o discurso dele revelou uma simplificação preocupante da questão inflacionária e da insegurança alimentar no Brasil, uma desconexão aí um pouco com a realidade, né? Como você muito bem falou, Lívia, historicamente o eleitorado do presidente Lula é composto por classes mais baixas, que sofrem diretamente com o aumento do preço dos alimentos. Então, essas declarações como a que ele deu, elas gera um desgaste político enorme, e aí não há marqueteiro que resolva isso, e elas soltam, além de tudo, insensíveis e muito distantes da realidade. O que o presidente fez ontem foi ignorar
papel do Estado na regulação do mercado e no controle da inflação, né? Tirou a culpa do Estado e colocou, inclusive, na administração anterior do Banco Central, né? Então, não há galípolo que faça milagre a tempo. Isso é um símbolo muito claro da desconexão entre governantes e da realidade da população. Se a resposta do governo à alta dos alimentos é apenas sugestão de mudar os hábitos de consumo, a gente tem um problema de compreensão e uma gravidade na situação. Cristiano Vilela também conosco nesta manhã. Vilela, bem-vindo, bom dia a você. E aí resta à população, sobretudo a mais vulnerável, fazer o que Lula disse que precisa ser feito e nem precisaria ser dito, né? Se você não tem como comprar um alimento que pode ser básico, mas está muito caro, tente substituí-lo. Pois é, Lívia, um ótimo dia a você, o Matos, a Deise, a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Olha, isso é algo que a grande maioria da população brasileira sabe há muito tempo, vendo as diversas dificuldades, trocando alimentos, muitas vezes tendo que correr realmente para tentar comer, para ter uma refeição ao longo do dia. O fato é que, como a Deise colocou bem, essa fala do presidente Lula, ela demonstra mais do que uma despreocupação com relação a esse tema, do que uma simplificação desse tema. Ela demonstra que o presidente, de fato, está alheio ao que está acontecendo ao seu redor. E que no país está vivendo um mundo, uma série de grandes dificuldades do ponto de vista econômico, do ponto de vista de gestão, de dificuldade de gestão, não vem conseguindo transpor e vem buscando construir uma narrativa de uma realidade distinta que não está mais colando junto à população. O presidente, ele agora vai sair por um tour por diversas cidades do Brasil, mas me preocupa essa dificuldade que ele tem tido para uma comunicação assertiva com relação à sociedade. Lula, que sempre foi um bom comunicador, talvez não esteja no seu melhor momento e muitas vezes vem colocando os pés pelas mãos, gerando memes e talvez esse tiro possa sair pela culatra e isso que foi construído para ser uma reaproximação do presidente com a sociedade pode acabar sendo um tiro no pé e fazendo com que a sua popularidade decaia ainda mais.